para o nosso segundo momento, né? Deixa eu colocar aqui segundo momento. Vamos ver o que a gente, né? Tá arrumando isso nos nossos horários para que fique tudo direitinho. Nesse segundo momento, nós teríamos aqui, mas eu não consegui abrir sobre o que está acontecendo, né? Iríamos falar sobre luz do mundo, mas vamos falar agora sobre bem-aventurança. O que seria ser luz do mundo? Né? Tem a ver, então, com as bem-aventuranças. Tanto que o texto está ligado um ao outro, tá? O texto está ligado. Começa a falar das bem-aventuranças, depois vem então falando sobre luz do mundo. E isso, né, dá a visão correta sobre o que isso significa na vida, né, na vida cristã, do projeto de Deus. Já falamos então, né, deixa eu só mencionar aqui os vários aspectos da bem-aventurança que nós já conversamos. Todo salmo tem essas características, tá bom? Todo salmo tem essas características. Então veja, já falamos que pronto. Então, vamos aqui falar sobre bem-aventuranças. Nessas bem-aventuranças, nós já conversamos que é uma obra do Espírito Santo, é o Espírito que opera isso na vida das pessoas. Existe uma lista, né? Eu coloquei aqui que existem três listas na Bíblia que dão a entender, né, sobre quem são esses bem-aventurados e o que é que de diferente eles têm, que o Espírito tem operado na vida deles. Então, tem aqui então, aqui, veja só a lista, né? Essa primeira lista é a lista de Jesus, Mateus capítulo 5, 3 a 16, tá? Então tem aqui assim, cadê? Bem-aventurados os pobres de espírito, e a gente já conversou sobre isso, né? Quem são esses pobres de espírito? Bem-aventurados os que choram, já conversamos um pouquinho sobre isso. Bem-aventurados os mansos, a gente já conversou também sobre os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, lembrando que justiça é termos uma vida parecida com a de Jesus, entendeu? Com o caráter de Jesus, com a visão de Jesus, isso é que é a justiça para, né, o texto bíblico. Então, bem-aventurados os que têm fome, ansiedade, desejo de viver como Jesus, parecido com Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, já falamos também. Bem-aventurados os puros de coração, essa é uma das coisas, é uma das belezas, todos são muito belos, mas esse também é muito belo, quando nos lembra, não é, que quanto mais eu tenho um coração puro, mais eu consigo ver Deus até nas dificuldades, até nas lutas, nos problemas. Então eu estou vendo Deus permitindo aquilo, entende? E Ele vai trabalhar aquilo para meu bem, porque eu estou com o meu coração muito puro. Quanto mais puro, não é, mais eu tenho facilidade de ver a presença de Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, tá? Bem-aventurados. E é importante essa marca, né, na vida do cristão, é uma das marcas do verdadeiro cristão, é ser pacífico e ser pacificador. O cristão, né, quanto mais maduro, menos ele é instrumento para piorar, né, crises, piorar situações entre as pessoas. Pelo contrário, quanto mais ele é maduro espiritualmente, mais ele vai até absorver crises para poder produzir paz, para poder produzir tranquilidade nos ambientes onde ele está. Então você vai conhecer a maturidade não só de pessoas, mas também de cristãos, através da capacidade que ele tem de pacificar situações, e não aquele que fica instigando, criando, né, aumentando, divulgando problemas para poder as pessoas poderem ficar umas contra as outras.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esse aqui foi o último estudo que nós fizemos, né? E que vale a pena dar rapidamente um panoramazinho sobre ele. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Não confundir esses com os que agem em nome da justiça sendo injustos. Ou seja, não confundir esses perseguidos com aquelas pessoas que se dizem cristãs e que estão agindo em nome da fé, mas a maneira como estão agindo é totalmente ao contrário da fé. Entendeu? Querem defender Jesus de uma maneira totalmente contrária a Jesus. Isso não defende Jesus, isso não defende a fé. A perseguição que essas pessoas sofrem não é por causa da justiça, e sim por causa da falta de justiça, falta de parecer com Jesus. Tá? Então, pessoas que querem defender Jesus com briga, não vai ser perseguido por causa da vida que defendendo Jesus, não. É por causa da maneira intrigante, né, que ela vai ter para defender esse Jesus. Tá bom? Então, foi isso que nós estivemos estudando. Né? O próximo estudo é: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, agora não é por causa da justiça, que tem a ver com Jesus, não é parecer com Jesus, mas é aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Então, é isso que o próximo estudo que a gente for fazer vai estar lembrando exatamente essa situação. E a gente vai chamar atenção para isso também. Tem muita gente brigando, dizendo que está brigando, né? Brigando por causa de Jesus. Na verdade, não é por causa de Jesus, porque por Jesus não haveria briga, né? Não haveria briga, não haveria confusão, tá? Porque Jesus é aquele que chegou ao ponto de ir à cruz, né? Como diz o texto lá no Antigo Testamento, né? A ovelha que foi ao matadouro calado, para não haver briga, tá bom? Então essa é a marca de um cristão. Bateu numa face, dá a outra. É assim o normal. Então veja, aqueles que defendem Jesus com artimanhas que não são de Jesus, não estão defendendo Jesus. Estão defendendo outras coisas, mas não Jesus. Tá bom? Então, isso a gente vai conversar numa próxima oportunidade. Deixa eu ver aqui mais. Bem-aventurança, já vimos. Aqui tem uma coisa sobre o verdadeiro culto a Deus. Vamos ver o que é que temos aqui para falar sobre o verdadeiro culto a Deus. Né? Lembrando a casa de apoio, né? Como o verdadeiro culto a Deus. É um exemplo apenas. Existem outras muitas maneiras, mas o que a casa de apoio tem feito em relação às pessoas que precisam demonstra, então, uma das maneiras maravilhosas de culto a Deus. Quando você vê pessoas felizes, pessoas se sentindo bem, pessoas se sentindo protegidas, sentindo que tem gente procurando o melhor para elas, isso é uma maneira de cultuar a Deus. O sorriso dela, a alegria dela, o sentimento de proteção que ela está tendo, isso é uma maneira de glorificar a Deus, tá bom? Então é apenas um exemplo. Tem outras muitas maneiras. Tem muita gente além dessa atividade cuidando de pessoas, principalmente agora nesse momento de pandemia e nesse momento de tantas dificuldades, né, com enchentes e com outros acidentes e incidentes que têm ocorrido por aí, tá bom? Então, são maneiras de cultuar a Deus. Um minuto dessas pessoas aí, cuidando dessas pessoas que estão com essas dificuldades todas, um minuto vale mais do que 1000 cultos, blá, 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 que a gente faz. Tá bom? Aqueles cultos que a gente faz no domingo, né? Deus, tu és maravilhoso, aquela coisa. Um minuto cuidando de pessoas que Deus ama, um minuto cuidando de pessoas que Deus ama, vale mais do que 1000 cultos de blá, blá, blá que a gente faz. Cultos de elogios, entendeu? O verdadeiro culto a Deus é ser instrumento de bênção na vida das pessoas. E muita gente está fazendo isso. Interessante. Muita gente até que nem tem oficialmente compromisso com Deus. Interessante, né?
Muito bem. Então a gente tem que estar com isso bem lembrado para que a gente aproveite também ao máximo, não é, essa realidade. Deixe-me ver aqui o que está acontecendo. Muito bem. Deixa eu ver. Deixe-me ver. Aqui. Continua, né? Ok. Estou aqui observando para ver. Tem algumas coisas aqui que estão acontecendo e eu não estou no controle, né? Depois eu vou ver exatamente. Deixa eu continuar, depois eu descubro então o que é que está acontecendo, tá? Pá. Deixa eu ver aqui nesse. Hoje é o primeiro dia e até os próximos dias nós vamos ter muitas coisas para ir descobrindo do que realmente está acontecendo, tá bom? Olha aqui. Olha aqui. Parece que está aqui. Não está. Depois a gente descobre. Deixa eu adiantar aqui algumas coisas. Deixa eu ver o horário. Eu tenho 5 minutos. Então, mais paz. Isso aqui é outro tema que é importante para hoje, só para a gente ter em mente, né? É um tema que a gente está conversando, já iniciamos, estamos analisando um texto que está nos chamando a atenção sobre o mundo seria mais pacífico se não houvesse religião, e eu estou trabalhando, já que eu sou cristão, no seguinte: o mundo teria mais paz se não houvesse cristianismo, tá bom? Então é isso que eu estou me questionando, que eu estou estudando, que eu estou analisando, né? Nessas oportunidades. E nós ficamos no seguinte, que o cristianismo tem institucionalizado a violência na história da humanidade. Já falamos sobre vários aspectos disto. E hoje a gente lembra o seguinte: primeiro, para perseguir, né, instituiu essa questão de luta, de guerra, de desavença, né, para perseguir, matar falsos cristãos através da Inquisição. Isso na Idade Média. Tá? E tudo isso foi feito em nome de Jesus, oficialmente pelo cristianismo. Tá bom? Então é algo que está na história da humanidade, que nós cristãos, nós criamos. Ah, não, foram eles, não. Fomos nós. Esse cristianismo que a gente tem visto, não é? É exatamente o cristianismo de toda a história. Exatamente porque o mesmo joio que dominou naquela época continua dominando os dias de hoje. E o mundo tem verificado, o mundo tem registrado tudo isto. Tá bom? Então, outra violência, para impor o capitalismo sobre o feudalismo reinante. Então, o feudalismo foi deixado de lado, não é? E agora estava sendo iniciado no mundo o capitalismo, a ganância mais oficializada. Antigamente havia também, né, esse capitalismo, mas apenas mudou a roupagem, né? Diz que assim muda a coleira, mas o cachorro é o mesmo, né? Então aquela ganância agora estava tomando novos rumos, tá? Na história da humanidade. Os gananciosos de antigamente, que matavam, perseguiam e faziam tudo contra as pessoas, agora estavam apenas sendo substituídos. Não eram mais os donos de feudos, não. Agora passou a ser os mercadores, os grandes mercadores.
aqueles que iriam, não é, distribuir suas riquezas pelo mundo e se enriquecerem com isso. Tá? A ganância era a mesma. O mal, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, a Bíblia diz. Então apenas mudaram os personagens, mas a situação continuava a mesma e o cristianismo foi o instrumento para fortalecer essa mudança. Não foi para mudar, para melhorar, não. Foi para continuar ou piorar o que já estava sendo executado. O cristianismo foi esse instrumento, não é, para engrandecer, crescer, desenvolver ainda mais o capitalismo explorador, o capitalismo destruidor na face da terra. A outra coisa é pela reforma protestante e contra ela. Então o cristianismo chegou um momento lá, 1500 e alguma coisa, começou então a se degladiar entre si. O mal por si só busca se destruir. Não une, não há união. Há desavença, há luta, há guerra, né? Então, foi o que aconteceu. Os protestantes tomaram, né, em nome de um desenvolvimento, né, tomaram posição contra o catolicismo com a reforma protestante. E, por sua vez, o catolicismo tomou posição contra os protestantes. Mas agora o motivo para a guerra. Não é a guerra entre eles, mas também, né? Mas guerra entre os países e os povos que estavam ligados a um grupo ou a outro grupo. Né? E aí foram criando cristianismo, gente. Nós, eu, você, né? Todos estamos comprometidos com tudo isto. O que mais? Corsários ingleses assaltando navios para a coroa. Né? A Inglaterra era um país, era um reino, né, protestante. Tá? E ali estavam os corsários ingleses indo pelos mares para roubar e assaltar as riquezas de outros navios que passavam. Cristianismo. Não tem nada a ver com tudo a ver com o cristianismo. Os corsários, como eu disse, eram piratas oficiais da coroa britânica. Tá bom? E a coroa britânica era protestante. Tá? Então, presta só atenção que o que nós somos capazes como cristãos, né? Já fizemos coisas bárbaras, né? E somos capazes de fazer coisas muito bárbaras, né, contra a humanidade. Tá bom? Muito bem. Dentro da nossa experiência, a gente encerra mais uma vez aqui e a gente volta no segundo momento, não é, com o nosso terceiro momento, né, nesse culto de hoje pela manhã. Estamos arrumando as coisas e vendo como é que as coisas vão funcionar para facilitar até para muitas pessoas, tá bom? O que mais? A gente então liga aqui a música e a gente se despede desse segundo momento e daqui a pouco a gente volta para o terceiro momento.